Um, Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pronto, estamos com algumas pessoas já ligadas. Vamos dar início, inshallah. Vamos dar início à nossa aula de hoje, inshallah. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala النبي المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok, Bismillah. Vamos dar continuidade então à nossa série, onde estamos a estudar ainda os sinais, os indícios do aparecimento da hora final. Inshallah, hoje vai ser a nossa última sessão a lidar com os sinais pequenos e, inshallah, no próximo domingo vamos começar com os sinais grandes. Ainda há muita coisa a dizer sobre os sinais pequenos, há muita coisa mesmo ainda a dizer, há muitos sinais que deixamos de fora, mas sendo uma série introdutória, é só para vocês terem conhecimento de que isto existe e quais são alguns dos sinais que são falados, não é? Não que a gente tenha falado de todos, não cobrimos todos e nem era a nossa intenção cobrir todos. Há ainda muito mais a dizer sobre este assunto, mas hoje será a última sessão sobre os sinais pequenos e na próxima semana vamos iniciar os sinais grandes. E depois disso vamos falar, depois de terminarmos essa parte, vamos falar sobre o dia da ressurreição e depois o que vai acontecer na ressurreição, o que vai acontecer no julgamento e depois a entrada no inferno para uns, a entrada no paraíso para outros, inshallah. Serão ainda várias sessões que temos pela frente. Ok. Na semana passada falamos sobre muitas coisas, falamos sobre o Nabi sallallahu alaihi wasallam ter nos informado sobre a guerra com os turcos contra o Império Mongol, neste caso, foi assim como ocorreu. Falamos sobre alguns outros sinais que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informou. E sobre os turcos há muita coisa ainda a dizer, mas nós não estamos numa aula de história, então não vamos aprofundar esse assunto. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tem um hadith muito bonito, onde ele usou, qual é o termo? Chama-se alliteration em inglês. Utruku turca ma tarakukum. Portanto, ele usou palavras parecidas com turco, mas a dizer, deixem os turcos enquanto eles, ou melhor, não procurem lutar contra os turcos enquanto eles não procurarem lutar contra vocês. Seja como for, também falamos no hadith em que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que quando estivermos próximos da hora final haverá proliferação ou melhor, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que haverá falta de conhecimento e a ignorância vai predominar. E haverá muito consumo de bebidas alcoólicas e haverá também prevalência de zina. E é importante nós falarmos sobre estes assuntos. Eu sei que houve uma reação aqui no grupo em relação a isso, mas não é necessário ficarem preocupados. Isto é uma coisa normal que tem que se falar, é uma coisa que acontece na nossa sociedade. E nós, como muçulmanos, nós temos que nos preocupar com o que acontece na nossa sociedade. Não podemos ser pessoas que vivem alheias ao que se está a passar ao nosso redor. E se há algo que não está bem, que está-se a passar ao nosso redor, nós temos que falar. E temos que ser abertos e sinceros e aconselhar as pessoas da melhor maneira. Não podemos fazer de conta que não estamos a ver as coisas. Nós temos que ter amor pelos nossos irmãos. E uma das formas de demonstrar amor pelos nossos irmãos é aconselhar a eles quando alguma coisa não está bem.
Não é falar de maus modos, ou condenar a pessoa, ou apontar dedos para a pessoa, não. É preciso saber como falar com a pessoa. Vocês sabem que há um hadith em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, este hadith é tão bonito, mashallah, hadith de Abu Umama. Hadith de Abu Umama que está no Musnad de Imam Ahmad, se não me engano. Não tenho aqui nos meus apontamentos agora. Só me lembrei deste hadith. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, eu depois de pôr no grupo a própria referência, inshallah. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava sentado com alguns sahaba. E entrou um jovem mesmo. E ele disse à frente de toda a gente: Ya Rasulallah, i'dhan li bizina. O mensageiro de Allah, dê-me permissão para eu fazer zina. Imaginem. E ele disse aquilo, todas as pessoas que estavam ali à volta ouviram. E fazer jaruhu. Yani, isso quer dizer o que aqueles sahaba que estavam ali presentes, eles ficaram chateados. Acharam aquilo uma afronta ou uma falta de respeito, né? Que aquele jovem tenha dito isso ao mensageiro de Allah. Mas o mensageiro de Allah, sendo o mensageiro de Allah, e sendo uma pessoa com muita misericórdia no coração, ele disse: ei, não, tenham calma, não falem assim com ele. Disse ao jovem: Udnu. Yani, isto quer dizer o quê? Aproxime-se, venha sentar aqui ao meu lado. E o jovem foi sentar ao lado do mensageiro de Allah. E o mensageiro de Allah calmamente conversou com ele. Disse: meu jovem, gostarias que alguém fizesse isso com a tua mãe? Ele disse: Biabi anta wa ummi ya Rasulallah. Nunca. Ele disse: as pessoas também não gostam. Gostarias que alguém fizesse zina com a tua irmã? Ele disse que não. Ele disse: as outras pessoas também não gostam. E continuou a conversar com ele. Disse: gostarias que alguém fizesse isso com a tua ama, yani, com a tua tia, ou com a tua khala, yani, com uma das tuas tias? Ou gostarias que alguém fizesse isso com uma tua filha? Este era jovem, ele ainda não era casado, ainda não tinha filhos, mas o mensageiro de Allah colocou-lhe a questão. Ele disse que não. Depois o mensageiro de Allah fez dua para ele. Disse: Allahumma tahir qalba wa hassin farja. E há uma narração que diz que o mensageiro de Allah até pôs a mão no peito dele, com tanto carinho, com tanta atenção, pôs a mão no peito dele e fez dua para ele. Allahumma tahir qalba. E isto quer dizer o quê? Allah purifica o coração dele e proteja a ele. Proteja a inocência dele, proteja a ele deste pecado. O Hassin Farja literalmente significa proteja os órgãos genitais dele. E ele diz que depois do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ter feito aquele dua para mim, eu nunca mais na minha vida tive vontade de fazer zina. Então, quem somos nós para não falarmos deste assunto? Isto é uma coisa que acontece no ser humano, natural. Agora, nós temos que nos proteger e nos precaver. Mas não vamos deixar de falar disso porque, quer dizer, as pessoas sentem-se envergonhadas ou acanhadas de falar deste assunto num ambiente, no devido ambiente em que se deve tratar estes assuntos. Mas quando estas coisas aparecem na televisão, toda a gente assiste, né? Quer dizer, ninguém sente que tem vergonha ou está tímido de quando essas imagens aparecem nas novelas. Pelo contrário, até repetem. Hey, aquela novela como anima. Até repetem esses capítulos. Mas quando aparece alguém a condenar aquilo e a dizer que aquilo está errado, já somos tímidos, temos vergonha, já não podemos ouvir essas coisas. Mas quando é para assistir na televisão, toda a gente assiste. Agora, isso é um sentido de vergonha real ou é um sentido de vergonha só para quando é para nós condenarmos? Então, não podemos ter vergonha de falar destes assuntos, desde que sejam falados da forma correta, não é? Desde que sejam abordados como deve ser e não de uma forma irresponsável, ok? E nós devemos condenar o zina. Não importa o quão aberto ou propagado esteja. Se nós não condenarmos, as coisas só vão piorar.
E já estão a piorar. É só ver o... Quer dizer, como é que se explica que hoje em dia está-se a permitir relações homossexuais? Como é que se explica isso? E como é que se explica que não estamos a ouvir assim tanto a sociedade a condenar isso? Os muçulmanos são os únicos que abertamente condenam. Mas mesmo assim, eu acho que não estão a falar suficientemente deste assunto. Talvez porque na nossa sociedade ainda não seja muito prevalente, né? Mas nós vamos esperar até ficar prevalente para começarmos a falar? Vamos esperar que o problema bata na nossa porta para começarmos a nos precaver? Então, e eu vos digo uma coisa. Nós agora, os muçulmanos, somos os únicos que abertamente, claramente, sem tréguas e sem papas na língua, dizemos que aquilo está errado. Muitas das outras comunidades, outras religiões, já aceitaram abertamente, ou podem não dizer que aceitaram, mas também não condenam. Ficam calados. E o homossexualismo está aí a espalhar-se. Está aí a espalhar-se. Agora, eu vou ficar calado? Não, não vou ficar calado. Eu sei que não é algo... hoje em dia, né, a sociedade pode achar que és muito radical ou és muito intransigente por querer condenar essa prática homossexual. Mas nós não estamos nem aí para isso. Está errado, está errado. A gente tem que dizer que está errado. Agora, eles vão de vir com um monte de desculpas para cima de ti, não é? E vão de vir com 7 pedras na mão. E eles já têm várias desculpas preparadas, satânicas, que o Shaitan lhes inspirou para eles conseguirem defender a posição deles, que é indefensável, na verdade. Mas justificações sem bases, né? Que o Shaitan inventou para eles conseguirem justificar essa prática deles. Uma das coisas que eles dizem é que qual é o problema se não estamos a fazer mal a ninguém? Não é? Não estamos a fazer mal a ninguém. É consensual, os dois querem, ninguém está sendo forçado, ninguém está sendo obrigado, nós é que sabemos da nossa vida, os outros não têm nada a ver, porque nós não estamos a obrigar ninguém a fazer. Só está a fazer quem quer fazer. Então, como é que vocês responderiam a uma afirmação dessas? Vão pensando, tá bem? Não respondam agora, vão pensando. Na próxima aula vamos dizer. Ok? Inshallah. Agora, a pergunta da Nancy que ela pôs no grupo ontem. Sobre Juma Mubarak. Estão comigo? Sim, sim. Ok. A pergunta da Nancy de ontem sobre o Juma Mubarak. Ok. Aquela informação que puseste ali no grupo, aquela mensagem está corretíssima. Não é só se tem base ou se não tem base. Aquilo está correto. Aquilo é o correto. Mashallah, alhamdulillah. E as referências que estão naquela mensagem, daqueles álimos que responderam aquelas perguntas, aqueles álimos são pessoas de confiança. São álimos de confiança. São álimos que nós podemos seguir e podemos levar a opinião deles sem hesitação. Ok? Não digo que eles não cometam falhas. Ok? Não digo que eles não cometam falhas. Não há nenhum ser humano sem falhas. Mas, em geral, são pessoas que estão a tentar seguir o Sunnah da forma correta. Esta coisa de Juma Mubarak, subhanallah, muito rapidamente, é assim, nós não vamos agora pegar em cada coisinha, começar a condenar e parece que estamos à procura de coisas para condenar as pessoas. Não. Juma Mubarak, se alguém ocasionalmente diz Juma Mubarak, uma vez a outra calhou ele dizer Juma Mubarak, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa, todas as sextas-feiras, acha que tem que dizer Juma Mubarak, aí sim há problema. Se ele acha que dizer Juma Mubarak é algo bom na religião, é uma forma de felicitar islâmica, então ele entrou no bidá. Isto é um bidá, sem dúvida nenhuma.
se ele acha que aquilo é algo que o Sharia aconselha ou recomenda, ou acha que ele está a fazer uma coisa boa no Din. Não estou a falar de fazer uma coisa boa culturalmente, isso é outro assunto. Mas no Din, ele acha que aquilo é uma coisa do Din, é uma coisa do Islã, é uma coisa boa, que Allah gosta, que Allah vai te recompensar. Então, isto torna-se um bid'ah. E nós devemos nos afastar do bid'ah por completo. Eu também recebo essas mensagens. Há pessoas que rigorosamente, sem falha, todas as sextas-feiras mandam mensagens de Juma Mubarak. Outras mensagens até têm alguns ditados ali muito bonitos. Depois, no fim, vem Juma Mubarak. Dependendo de quem está a mandar essa mensagem, há pessoas que eu deixo passar. Porque são pessoas que eu ainda não tive chance de sentar com elas e explicar. E são pessoas que não têm muito entendimento das coisas, não conhecem as coisas, não conhecem o Din assim profundamente, e aquilo é um apego que eles têm ao Din. Então, em vez de nós cortarmos isso e desencorajarmos a pessoa, a melhor coisa é esperar até ter uma oportunidade de sentar e explicar à pessoa que não, isso não faz parte, não é? E há pessoas que já estão preparadas para tu, mesmo pelo telefone, por uma mensagem, dizer à pessoa que, opa, não me manda esse tipo de mensagem. Ou simplesmente ignorar, também serve. Se a gente acha que só tem que deixar sem responder, a gente deixa sem responder. Mas é um bid'ah quando é feito religiosamente. Quando é feito religiosamente é um bid'ah, a gente deve se afastar disso. E está claro que é um bid'ah. Por que é um bid'ah? Porque se não fosse bid'ah, por que haveriam de mandar na língua árabe? Porque as pessoas que têm esse hábito, eles escondem-se atrás de quê? Dizem que não, dizer Juma Mubarak, porque Juma é um dia Mubarak, é um dia abençoado, realmente. E você está a dizer, tenha um abençoado Juma. Mashallah, alhamdulillah, não tem problema. Mas quando fazes religiosamente, já tem problema. E por que estás a fazer na língua árabe? Se achas que é como dizer bom dia, ou como dizer boa tarde, ou como dizer boa sexta-feira, por que tens que dizer em árabe? Se estás a dizer em árabe, é porque achas que é uma coisa do Din, certo? Caso contrário, haverias de dizer simplesmente boa sexta-feira, feliz sexta-feira, abençoada sexta-feira. Mas quando já põe na língua árabe, aquilo já está nos a dar a indicação de que ele acha que aquilo é algo do Din. E isso sim está errado. É bid'ah. E outra coisa também que devem ter em mente é que Juma Mubarak está errado em termos linguísticos. Em termos linguísticos, na língua árabe, devia ser Jum'a Mubarakah. Jum'atun Mubarakatun. Porque Jum'a é feminino e Mubarak é masculino, não pode. Tem que ser Jum'a feminino e Mubarakah também feminino. Agora, a pessoa que diz Juma Mubarak está a dizer diretamente que não estudou a língua árabe. Tinha que ser Jum'a Mubarakah. Jum'atun Mubarakatun. Então, as pessoas que originaram esta corrente de passar mensagens de Juma Mubarak lá no princípio, onde as primeiras pessoas a lançar este tipo de mensagens, são pessoas que evidentemente não estudaram Din, não são alims, não são pessoas que estudaram as ciências islâmicas. São pessoas que estavam a tentar fazer algo bom, algo bonito. Não estou a dizer que tinham más intenções. Não. Queriam fazer algo bonito, algo bom. Mas é bid'ah. O bom é aquilo que o mensageiro de Allah fez e que os sahaba fizeram. Isso é que é bom. No Din. No Din. Não estou a dizer fora do Din. Okay? É preciso entender esta distinção muito bem. O bom e o correto é aquilo que o mensageiro de Allah fez e que os sahaba fizeram. Vocês já viram uma pessoa que guarda dinheiro todos os meses? Nunca falhou um mês desde que começou a trabalhar. Começou a trabalhar aos seus 23 ou 24 anos, até o dia da reforma dele, com 65 anos. Esses 42 anos de trabalho, ele rigorosamente todos os meses guardava 500 meticais no banco. Quando chega o dia da reforma, ele vai ao banco,
chega no banco, dizem, meu senhor, o seu saldo é 0. Não tem nada aqui. Como é que ele fica? Estes anos todos que ele tirou 500 meticais por mês para guardar, durante 40 e tal anos. Mas quando chega no fim, chega lá, o gestor do banco diz, senhor, a sua conta tem 0. Como é que essa pessoa fica? É isso que Allah estava a dizer no Surat Al-Kahf. Vão ler Surat Al-Kahf. Lá no fim do Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf é o 18º Sura. Lá nos últimos versículos, nos últimos 6 ou 7 versículos. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah diz o quê? Querem que eu vos diga sobre aquela pessoa que perdeu as suas ações, desperdiçou o seu esforço na vida do dunya. ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Mas ele pensava que estava a fazer algo bom. E isto quer dizer o quê? A pessoa fez muito esforço a pensar que estava a fazer uma boa ação, mas na verdade não estava a fazer nada. E quando chegar no dia de Qiyamah, ele há de encontrar que aquelas ações dele, afinal, não valeram nada. Porque ele estava a fazer algo que não se encontra no sunnah do mensageiro de Allah, nem nas ações dos sahaba. Então, quando se trata do din, do Islã, de qualquer ação que você acha que é uma ação religiosa, nós temos que ter um precedente no mensageiro de Allah ou nos sahaba. Fora das ações religiosas, sim, coisas do dunya, mashallah, podemos fazer à vontade e seguir a quem a gente quiser. Mas coisas religiosas, caso contrário, nós vamos entrar neste ayah que eu acabei de vos explicar. Ok? Prontos. Não sei se esclareci, Nancy. Estou esclarecida. Jazakallah. Mashallah, alhamdulillah. Ok, dando continuidade, o próximo sinal que vamos abordar aqui, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que haverá proliferação de música quando estivermos próximos da hora do fim do mundo. Haverá abundância de música. Nós agora temos música por todo lado. E infelizmente, não vou entrar aqui na questão de se música é permissível ou não é permissível, não vou entrar nisso. Mas dizer claramente e diretamente que a maior parte da música que nos rodeia hoje em dia é impermissível. É impermissível. Porque tem conteúdos impermissíveis. Perdão. Tem conteúdos impermissíveis. A maior parte da música que nós escutamos hoje tem conteúdos que até encorajam o zina. Encorajam relações amorosas fora do nikah. Maior parte. Ou tem outros conteúdos que também não são aceitáveis islamicamente. É preciso ter cuidado. E não estou a dizer que toda música, na sua generalidade, absolutamente tudo é haram. Não estou a dizer isso. Mas estou a dizer que a maior parte da música popular que circula à nossa volta é haram. Por causa do conteúdo. Por causa do conteúdo. A falarem de coisas que despertam vontade na pessoa que está a ouvir. Despertam vontades de coisas ilícitas. E está em todo lado, conforme o mensageiro de Allah disse. Está em todo lado. Entras na loja, música. Entras no supermercado, música. Entras no elevador, música. Vais a um escritório, estás à espera, música. Vais ao médico, estás na sala de espera, música. Todo lado. Outra coisa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que haverá proliferação de construção de masjids. Entretanto, serão masjids que estarão vazios. As pessoas vão construir masjids só para dizerem que construíram um masjid. E serão edifícios luxuosos.
serão edifícios luxuosos. Há um edifício que vem à minha mente agora, esqueçam do nome daquele masjid, em Abu Dhabi. Okay? É um dos Emirados Árabes, Abu Dhabi. Está ali ao lado do Dubai, né? Abu Dhabi tem um masjid grande. Qual é o nome daquele masjid? Esquece-me agora, depois eu te pôr no grupo, inshallah. Um dos maiores masjids daquela região. Muito bonito, mashallah, uma arquitetura fantástica. E as pessoas vão lá visitar o masjid, mas muitíssimo pouca gente faz salah ali. E o mensageiro de Allah prevê o que isso haveria de acontecer. Não devemos construir masjids para nos vangloriarmos, né? Para a nossa vanglória, para fazer show-off, resumidamente. É o termo que eu estava à procura. Fazer show-off, fazer um show. Não devemos construir masjids para isso. Mas o mensageiro de Allah disse que isso haveria de acontecer. Outra coisa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse-nos que havia de acontecer, e isto são dois sinais que eu pus juntos aqui no meu apontamento, que é ele sallallahu alaihi wasallam disse que haveria de haver um aumento no número de mercados, haveria de haver uma aproximação nos mercados, yani os mercados vão estar próximos uns dos outros, porque serão muitos. E também, numa outra narração, num outro hadith completamente separado deste, ele disse que haverá um aumento de obesidade nas pessoas. O número de pessoas obesas. Agora, quando a gente olha para estes dois hadiths, nós verificamos que o que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos estava a tentar dizer, uma das coisas que ele nos estava a dizer, é que haverá uma cultura de consumismo, materialismo, que é efetivamente a religião predominante hoje em dia, no Ocidente pelo menos. É o consumismo, é o materialismo, é querer ter mais, é acumular bens materiais, é acumular riqueza, ter mais que o outro, ter o novo grito, ter o último modelo, seja lá de que for. São telefones, computadores, carros, roupas, etc, etc. É só isso que as pessoas se preocupam numa certa cultura, numa determinada cultura, que eu chamo a cultura ocidental. Há quem vai desmentir, vai dizer que não é bem assim, etc, etc, mas é o que nós estamos a ver. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, naquela altura, por exemplo, vocês vão ver, naquela altura havia mercado, suq, né? Conforme é em árabe, ou noutras línguas chamam de bazar. Na língua persa é bazar, como nós dizemos bazar em português. E era uma vez por semana. Era um dia da semana em que os comerciantes juntavam-se no local do bazar e acabou. Depois, se era às quintas-feiras ou às quartas-feiras. Em algumas cidades grandes havia um mercado constante, como Bagdade, por exemplo. Mas nas cidades pequenas era assim. E foi assim durante muito tempo. Mas o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que haverá um tempo em que haverá centros comerciais por todo lado. E é só ir para o mundo ocidental e vocês vão ver isso. Aqui em Moçambique talvez nem tanto, né? Ainda nem tanto. Mas no mundo ocidental, ou no supostamente mundo desenvolvido, é assim. E hoje em dia já temos um mercado virtual também, não é? Que é a internet, é compras pela internet. Então, há um aumento exponencial na cultura do consumismo, na cultura do materialismo. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam chamou-nos a atenção disso. E quando olhamos para o outro hadith, o próximo hadith, que é o hadith da obesidade, há países que têm uma crise séria de obesidade. Mas muito séria mesmo. Há países que têm uma crise séria de obesidade. E não é por doença, porque há pessoas que têm doença, né? Há pessoas que têm desequilíbrios hormonais que não conseguem perder peso.
Isto existe. Temos que saber que isto existe. Nem toda a gente que tem um pouco de massa a mais, nem toda a gente é porque come em excesso, não. Há pessoas que têm mesmo desequilíbrios hormonais e que, se não conseguem resolver esse desequilíbrio hormonal, não vão conseguir perder peso. Mas, na maior parte das pessoas que têm peso a mais, não é por causa disso, é mesmo por falta de disciplina na sua alimentação. E naquela altura do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, era uma coisa muito rara ver uma pessoa gorda. Muito rara mesmo. As pessoas tinham uma alimentação e tinham uma forma de viver em que estavam sempre em movimento, em constante movimento. Não tinham uma vida sedentária como esta vida que a gente leva hoje, que vai de acordo com a cultura do consumismo. Querer tudo rápido, querer tudo agora. Não ter paciência de trabalhar para as coisas. Como é que se explica que as pessoas querem ter uma vida, parece que já trabalharam 50 anos, enquanto nem 10 anos de carreira ele tem. Mas quer ter uma vida... Quer ter vida da novela, efetivamente. You know? Então, existem hoje em dia departamentos, há um departamento nas Nações Unidas para controlo de populações obesas em certos países. Isto existe. Porque é um problema sério em alguns países. Felizmente, em Moçambique não é um problema assim tão preocupante, né? Nós ainda temos a nossa população, toda ela, em geral, dentro dos padrões normais, não? Alhamdulillah. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que haverá um aumento de calamidades naturais. Haverá um aumento, principalmente de terremotos. Principalmente de terremotos. As zalazil são terremotos, mas também podem ser outros distúrbios, né? Outras calamidades. Ou grandes fitnas, também pode se chamar de zalazil em árabe. Mas em geral, as zalazil são terremotos. E isto está documentado. Há um estudo que foi feito sobre terremotos, sobre a ocorrência de terremotos dos últimos 500 anos. E os últimos 100 anos demonstram um aumento significativo no número de terremotos registrados pelo mundo afora. Há vários motivos para isso, né? Um deles é a nossa capacidade de registrar os terremotos. Mas está a haver um aumento mesmo na mesma zona nos últimos 100 anos, tem havido. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, falou a verdade especificamente. Subhanallah. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que haverá proliferação da escrita. Proliferação da escrita. Kitaba. Agora, quando ele disse isso, naquela altura, naquela cidade em que ele vivia, sallallahu alaihi wasallam, em Meca em particular, talvez uma dúzia de pessoas é que sabia ler e escrever. Não fazia parte da cultura deles, não fazia parte da forma de viver deles, ler e escrever. Como é a maior parte do mundo naquela altura, não era só na Arábia. Na maior parte do mundo, as populações em geral não sabiam ler e escrever. O próprio mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não lia e escrevia. Mas milagrosamente, não vamos entrar nesse assunto. Porque vou só vos dar uma indicação. O Corão, por exemplo, a forma de escrever o Corão, em algumas palavras, em várias palavras até, é diferente da forma normal de escrever na língua árabe. Tem algumas palavras no Corão que estão escritas de uma forma que não é a forma normal de escrever. Porque o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando eles escreviam, ele às vezes dizia, não, tira essa letra. Apesar dele não saber ler e escrever, ele não lia nem escrevia, mas ele às vezes dizia, olha, tira essa letra, ou põe isto aqui assim. Ele indicava com o dedo.
porque ele estava a receber revelação. Então, a própria escrita do Corão é uma escrita milagrosa. Inshallah, um dia vamos falar mais sobre isso. Mas, então, eu ia dizendo que... Então... o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que haverá proliferação do alfabetismo. Subhanallah, nós estamos a ver um aumento do alfabetismo. Mashallah, isso é muito bom. Educação, as pessoas vão à escola. Mas, ao mesmo tempo, estamos a ver uma abundância de ignorância. Como é que se explica isso? As pessoas hoje em dia têm mais acesso à informação. As pessoas sabem ler e escrever, sabem usar o computador, sabem usar o telefone, smartphone. Tem toda a informação facilmente acessível, comparado a nem 100 anos atrás, comparado a 20 anos atrás. Temos acesso a bibliotecas só pelo nosso telefone. E as pessoas hoje sabem ler e escrever, comparado ao que era antigamente. E as pessoas pensavam naquela altura, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que se toda a gente souber ler e escrever e toda a gente tiver acesso à informação, vamos ser todos grandes doutores. Mas não. Nós estamos a ver pessoas que têm televisão satélite, DSTV, Zap, e etc. Tem telefone smartphone com internet, tem acesso ao Google, tem acesso a todas as páginas de internet, tem acesso ao computador, etc, etc. Mas quando tu conversas com a pessoa, é uma pessoa que não sabe nada. Às vezes nem escrever corretamente, sabe? E o mensageiro de Allah disse que haverá proliferação da escrita, ou da escrita imprimida, podemos assim dizer. Mas isso não significa que haverá um aumento de conhecimento ou de sapiência nas pessoas. Então, o acesso à informação não garante a boa educação e não garante as boas maneiras. As pessoas estão cada vez mais insensíveis. As pessoas estão cada vez mais desconectadas dos valores morais e da natureza humana. Porque, quer dizer, o facto da pessoa ter muita informação, por um lado, nós todos sabemos que não significa que vai ser uma pessoa com boas maneiras. As boas maneiras são aprendidas em casa, não é? Do nosso berço, dos nossos pais, da nossa família. Isso é uma coisa que toda a gente acha que concorda. Toda a gente sabe disso. Mas também o acesso a muita informação nem sequer garante que será uma pessoa culta. Nem sequer garante que será uma pessoa culta, uma pessoa com uma pessoa com conhecimentos, rica em conhecimentos. Não. Porque o acesso a muita informação, muitas vezes, infelizmente, por causa do meio em que a gente se encontra, nós utilizamos isso para procurarmos informação que não é benéfica. Para procurarmos informação que não é benéfica, que não nos vai aumentar em nada, não nos vai trazer nenhum benefício. O Shaitão engana as pessoas assim. Ele vai saber os nomes dos atores, em quantos filmes aquele ator já participou, com quem casou, com quem divorciou, quantos filhos ele tem. Tem filhos com esta, tem filhos com aquela, não sei o quê. Depois esteve nesta novela, já saiu da Globo, agora está na sei lá onde, agora saiu do Brasil, está vivendo nos Estados Unidos. Ya Allah, Ya Allah. Esse tipo de informação toda as pessoas têm e perdem tempo com isso, em vez de se preocuparem em irem buscar informação que realmente vai fazer diferença na vida deles, que também está disponível. Mas infelizmente
nós somos bombardeados todos os dias, através da televisão, revistas, rádios, etc, etc, a pensarmos em coisas fúteis. Para uma pessoa se preocupar em ir buscar conhecimento benéfico, tem que ser uma pessoa que realmente parou e ponderou para ir fazer aquilo. Ok? Agora, outra coisa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos disse é que a hora só virá quando a cultura dominante do mundo for a cultura greco-romana. A Rum, conforme ele disse em árabe. Quando esta cultura ou civilização for a civilização dominante no mundo, quer dizer, a hora vai aparecer enquanto eles são a civilização dominante no mundo. E muitos ulamás dizem que isto é a cultura ocidental que a gente vê hoje em dia, não é? Que tem as suas raízes na cultura greco-romana, judeu-cristã. A junção destes dois campos, greco-romano e judeu-cristão, juntaram-se e formaram a cultura ocidental moderna, a civilização moderna que nós conhecemos hoje em dia, que é a civilização predominante no mundo hoje em dia. Não há dúvida disso. É a civilização predominante. Todo mundo está a seguir a eles. Todo mundo olha para eles como sendo líderes. Vou usar a palavra certa. Todo mundo segue a eles. Todo mundo olha para eles como sendo exemplo a ser seguido. E aqui em Moçambique também não se difere, né, do resto do mundo. É uma realidade. E o mensageiro de Allah disse-nos que isso seria uma realidade. Porque naquela altura ninguém podia prever isso também. Naquela altura ninguém poderia prever isso. A Europa naquela altura era uma coisa que nem tinha consideração. A cultura predominante naquela altura era a cultura persa, por um lado. Digo, ali na região que os Sahaba poderiam entender. Se alguém dissesse a eles, olha, os persas vão dominar o mundo, era algo que eles podiam compreender. Ou se dissessem que os romanos bizantinos vão dominar o mundo, sim. Mas agora, dizer que Abna'u Ishaq, conforme são chamados os europeus, que eles haveriam de dominar o mundo, era impensável naquela altura. A Europa estava tão atrasada em comparação ao resto do mundo, é uma coisa impressionante. Mas Allah subhanahu wa ta'ala é quem eleva e é quem rebaixa. Allah subhanahu wa ta'ala escolhe elevar uma determinada nação durante algum tempo e depois escolhe rebaixar aquela mesma nação. Então, vamos passar para o... Deixa eu ver uma coisa só aqui. Próximo hadith. O Nabi sallallahu alaihi wasallam preveu, ele informou-nos sobre o aumento de forças policiais. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que quando estivermos próximos da hora, haverá um aumento em forças policiais. Mas não forças policiais para manter a segurança das pessoas, não. Aqui trata-se de forças policiais para oprimir as pessoas e para controlar as massas populares. Os líderes, as pessoas que estarão em posições de segurança, vão fazer uso de forças policiais para controlar as massas populares. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam avisou-nos disso. E é só vermos hoje em dia. Todos os governantes, presidentes, reis, etc., têm um aparato de forças de segurança que é incrível. Absolutamente incrível. E tem outro hadith também. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que Sinfani min ahli nar lam arahuma. Há dois tipos de pessoa que estarão no inferno, mas que eu ainda não vi.
قوم معهم سياط كأذناب البقر. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. O primeiro grupo é um grupo que o mensageiro de Allah diz que eles têm chicotes que parecem caudas de boi e batem as pessoas com esses chicotes. Agora, vocês imaginem-se no lugar dos Sahaba. Naquela altura não havia polícia, não havia forças policiais. Eles viviam numa sociedade em que a proteção da pessoa dependia da sua tribo, dependia dos seus familiares. Não havia polícia. Então, e não havia ninguém a andar com chicotes por aí para chicotear as pessoas. Mas o mensageiro de Allah diz que dois tipos de pessoas que eu ainda não vi. Então o mensageiro de Allah estava a dizer que são pessoas que vão vir em gerações futuras, que eu ainda não os vi. E disse-nos que estarão no fogo. Agora, será que todo polícia que anda com chicote estará no fogo? Não. Não. Só estarão no fogo quando eles estiverem a usar esta força, estiverem a usar estes chicotes, ou a violência, posso assim dizer, a usar a força, para maltratar as populações, para controlar, para fazer elas obedecerem a algo errado. E isso estende-se também para outras coisas que estão fora da força física. Existem formas de espiar as pessoas, não é? Existem formas subtis de recolher informação sobre as pessoas. Tudo isso é haram também, quando é feito com o intuito de oprimir as pessoas. Então, voltando ao nosso hadith, o segundo grupo, que o mensageiro de Allah diz que estará no fogo, e que ele ainda não viu, ele diz: وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِلَاتٌ مَائِلَاتٌ. E mulheres, atenção, mulheres que estarão vestidas mas nuas ao mesmo tempo. Mumilatun ma'ilatun. E que andam assim. Como é que eu vou dizer isto? Tem uma forma de andar sedutora, chamativa, posso assim dizer. Abanam-se. Mumilatun ma'ilatun, yani. Isto quer dizer, se formos traduzir diretamente, elas abanam-se quando andam. Abanam de um lado para o outro. O que é que estão a abanar exatamente? Não vamos dizer aqui. E estão vestidas, mas estão nuas ao mesmo tempo. Agora, como é que vocês entendem isso? Como é que é possível uma pessoa estar vestida e estar nua? Podem me responder? Roupas apertadas que demarcam o corpo. Exatamente. Exatamente. E veja... Está tapado, mas ao mesmo... Está tapado, mas ao mesmo tempo... Diga, continua. Dizia, está tapado, mas ao mesmo tempo são roupas que desenham o corpo. É possível ver tudo. As calças, as leggings, os vestidos que a gente usa. Exatamente. E veja... Roupas que despertam a cobiça. Exatamente. E veja como é que o mensageiro de Allah colocou as coisas. Ele falou de forma a deixar tudo claro, mas usou uma linguagem muito limpa. Uma linguagem muito respeitosa, honrável. Mas que qualquer bom entendedor vai entender o que ele está a tentar dizer, conforme vocês também entenderam. Ele disse: elas estarão vestidas, mas estarão nuas. E serão mumilatun ma'ilatun. E vão andar a abanar-se todas. وَرُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ بُخْتٍ مَائِلَاتٍ. E elas vão usar penteados, yani, que parecem... Como é que se chama aquela parte do camelo? Aquela parte das costas do camelo que parece um monte. Eu não tenho o nome daquilo agora em mente. Crista? Yeah. Crista não é.
Yeah, mas não é exatamente isso, porque não é cristã. Esta pergunta até foi-me colocada no ano passado, acho. Sobre um certo penteado, uma moça que tinha hijab e lá atrás do hijab tinha um totó. Se era isso que o mensageiro de Allah estava a dizer neste hadith. Não, não é isto. Aqui ele está a falar daquele penteado que fica, põe o cabelo assim, parece uma crista em cima da cabeça. Acho que é mesmo isso. Eu não conheço o nome, infelizmente. A gente chama de totó, coca. Eu vou pôr fotos no grupo, inshallah, vocês vão ver. Ok? Sim. Então, o mensageiro de Allah deu-nos essa descrição e disse que estarão no fogo. E não só estarão no fogo, ele disse: esses dois grupos de pessoas nem sequer vão sentir o cheiro do paraíso. Quer dizer, estarão tão longe de entrar no paraíso, nem sequer vão sentir o cheiro do paraíso. Apesar do cheiro do paraíso conseguir se detectar a uma distância muito, 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 muito longa. Bimasidatin kada wa kada. Então, é muito importante nós vermos a linguagem que o mensageiro da Allah sallam usava. Ele usava uma linguagem, mashallah, mashallah. Parecia que ele estava realmente a ver as coisas. E são coisas que naquela altura eram impensáveis. Ninguém poderia pensar numa coisa dessas. Mas, hoje em dia, nós estamos a ver. E isto dá-nos a entender que realmente estamos nos aproximar, estamos cada vez mais próximos da hora do fim do mundo. Ok? Então, por hoje vamos parar por aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para colocar? Eu queria saber o que torna o nikah ilícito? O que torna o nikah ilícito? Sim. Como assim? Não percebo a pergunta. Podes ser mais específica? Por exemplo, bom, estamos nesta onda de modernização em que os homens fazem a barba. Li em algum momento um artigo que falava um bocadinho sobre isso, em que os homens vão ao salão, fazem a barba e que não é permitido. Em algum momento isto torna este sunna, assim, não consegui perceber muito bem o texto, e que, por exemplo, as mulheres cortam as sobrancelhas e põem extensões, e este processo todo do nikah, né, da cerimônia do nikah, o que é que em algum momento assim, deixa de fazer com que seja um sunnah e passa a ser aparentemente uma festa para uma festa. Não tem, que ações é que fazem com que este nikah não tenha o verdadeiro significado do nikah? Passa a ser apenas uma festa para as pessoas verem. Não sei se estou a ser claro o suficiente. Ok, acho que estou a perceber. Eu vou tentar responder dentro daquilo que eu consegui entender. Então, a sua pergunta é: será que um homem que vai e rapa a barba e depois vai fazer um nikah, será que o facto dele ter rapado a barba dele tornou o nikah inválido? Ou por outra, desculpa, acho que a Nancy também quis perguntar quais seriam as proibições para o efeito do nikah, não é isso? Sim. Quais seriam as proibições? O que é que se deve fazer para se fazer nikah e o que é proibido? Ok. Proibido. Ok. Nesta era de modernização, por exemplo, usamos vestidos de noiva, não sei se é permitido, vamos aos salões, não sei se é permitido, as mulheres têm a mania de ir ao salão, não sei se é permitido, esta mania de pôr um aplique ali, uma pestana ali, uma unha ali, e depois este tipo de ações, até onde é permitido e até onde não é. O que é que invalida ou torna este nikah inválido, vamos dizer assim, válido ou inválido. Ok, tá bom, ok, bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. O nikah, o sunnat nikah, como a gente chama,
tem as suas regras. Tem as suas regras. Tem aquilo que é obrigatório para ser considerado válido perante Allah. E tem coisas que, se não estiverem presentes, se um desses atos que é obrigatório estiver ausente, então o nikah não se considera válido. E há certas coisas também que se pode fazer para a pessoa invalidar o seu nikah. Agora vamos entrar na listagem, né, específica. O nikah, para ser válido, tem que haver, primeiro, o consentimento do wali da noiva. Portanto, o pai da noiva ou uma pessoa delegada pelo pai da noiva. E a própria noiva tem que consentir também. Tem que haver qabul da parte dela, aceitação da parte dela. Ela tem que aceitar, tem que consentir. Se ela não consente, o nikah não é válido. Se ela fica calada quando é perguntada, se ela ficar calada, isto entende-se como consentimento. Entende-se como consentimento. Quando é uma pessoa que nunca se casou, quando é uma menina que nunca se casou, quando é o primeiro casamento dela. Porque o mensageiro do Allah sallam disse que o silêncio da menina virgem é tomado como uma aceitação. Porque ela pode sentir-se um pouco envergonhada de dizer sim, quero casar com ele. Ok? Prontos, então, estes dois fatores são importantes. Tem que haver consentimento do wali, que é o pai, ou uma pessoa delegada pelo pai. Tem que haver consentimento da noiva. Tem que haver o pedido, não é? Do nikah. Ou por parte da noiva, ou por parte do noivo. Não são só os homens que pedem nikah, by the way. Tem que haver duas testemunhas, dois homens a testemunharem o ato do nikah. Tem que haver um mahar, um dote, que é estipulado para a noiva. Ok? Isto basicamente são as coisas essenciais para o nikah ser válido perante Allah. Então, o pai diz, olha, eu dou-te a minha filha em casamento. E o homem responde, sim, eu aceito casar-me com ela. E o mahar dela é X. E ela pode pedir qualquer mahar que ela quiser. Desde que ele aceite, que ele tenha condições de dar aquele mahar. Não tem problema nenhum. Se ela quiser pedir um avião, pode pedir um avião. Mas se ela também quiser pedir 1000 meticais, pode também pedir 1000 meticais. E se ela até nem quiser pedir algo em dinheiro, pode pedir uma outra coisa que ela quiser. Ok? Não há restrições. Que não pode pedir isto, não pode pedir aquilo. Ou esse valor que ela está a pedir é muito. Ou esse valor que ela está a pedir é pouco. Ela é que sabe. E atenção, o valor do mahar é para a noiva, não é para os pais da noiva. Ok? Aquilo é para ela. Não podemos confundir com algumas cerimônias culturais onde a família do noivo traz alguns bens e aqueles bens, afinal, são para os pais, são para o pai da noiva. No Islã não é assim. No Islã, o mahar é da noiva. É para ela. E, conforme eu dizia, tem que haver duas testemunhas, dois homens a testemunhar. E é tudo. O facto dele rapar a barba não invalida o nikah. O facto dela ter ido ao salão, pôs unhas, pôs extensões, pôs não sei o que, não invalida o nikah. O nikah é válido. Agora, eles deviam... Isso é um outro assunto. Ir por extensões, ir por unhas postiças, ir por não sei o que, ele rapar a barba dele, isso está tudo errado. Sim, está errado. Nós não estamos a dizer que isso está correto. Não, isso está errado. Mas, invalida o nikah? Não, não invalida o nikah. O nikah é válido. Ok? E... é preciso ele dar o mahar. O mahar torna-se obrigatório depois deles consumarem o casamento.
Depois deles consumarem o casamento, torna-se obrigatório o homem dar o mahr da mulher. Se eles não consumarem o casamento, aí há outras questões, não é? Aí não é obrigatório ele dar o mahr dela. Pode dar só... Então o mahr só é recebido depois do ato consumado, do casamento consumado. Pode ser antes, se eles quiserem, mas não é obrigatório ser antes. Existe uma prática que é feita, já me esqueci do nome, em que, bom, para a cultura católica é chamada de lobolo, e em algum momento eu já vi, muito antes do casamento, né, quando se vai fazer a apresentação, depois da apresentação, na véspera do casamento, 1 ou 2 dias antes, leva-se mala de roupa, ao todo que se faz num lobolo, mas faz-se na parte islã. A minha pergunta é, isso é válido, é permissível, está dentro do din, é algo que alguém criou, não queria perceber. Não, olha, não sei se percebi bem a tua pergunta, porque houve um pequeno corte. Disseste que as pessoas... Podes repetir, desculpa, é melhor repetir de vez. Os cristãos têm Sim. o hábito de fazer o lobolo, onde levam aquelas roupas, enfim, Sim. levam aquelas roupas todas para a família, para a tia, para o pai, para fazer aquela distribuição. Sim. Já vi muitos casamentos de Islã, muçulmanos, em que, por exemplo, um dia antes do casamento, acontece o mesmo. Sim. Não é? Sim. Em que leva scarf, leva tecido para a mãe, leva... Ok, faz o mesmo ritual. Sim. Eu quero perceber se isso é do din, isso é permissível, ou isso é alguma coisa que alguém criou, porque o católico faz, a gente também faz, mas a gente... Existe um nome que eu já não me lembro muito bem, que se chama este ritual. Não sei se foi clara. É lobolo que estás a falar, não é? É lobolar. O lobolo cristão, mas também existe, já vi famílias muçulmanas, eu já fui casada uma vez e já vi famílias, eu já passei por isso, em que, por exemplo, na altura em que se veio trazer mala de roupa, de vestido de noiva, roupa para nikah, trouxeram roupa para meu pai, trouxeram jubôs para minha mãe, essas coisas todas. Então eu quero perceber se isso no Islã existe ou alguém que criou. Não só comigo aconteceu, mas vejo com muitas pessoas acontecer. Um dia ou 2 dias antes do nikah, do casamento, acontece este processo. Levam doces, levam não sei o quê para darem à noiva. Este processo todo, eu gostaria de perceber se isto faz parte do din ou é alguma coisa que pronto, alguém inventou e estamos nós a seguir. Ok, Allahu A'lam. Eu vou responder a pergunta da melhor forma que eu tiver entendido. Isto não faz parte do Islã? Não faz parte do Islã? Não faz parte do Sharia? No Islã não existe isso. Mas não quer dizer que está errado. Não quer dizer que está errado. Mesmo lobolo não está errado. Lobolo não tem lá nenhum shirk nem kufr nele. As pessoas que quiserem lobolar podem lobolar à vontade. Mas aquilo não faz parte da nossa religião. E lobolo não é uma coisa de católicos, by the way, Nancy. Lobolo não é uma coisa de católicos, não. Lobolo é uma tradição africana. Sim. Lobolo é uma tradição africana. Há muitos africanos que não são católicos e fazem lobolo. E as pessoas já lobolavam aqui muito antes dos europeus chegarem. O que acontece é que eles mantêm isso e depois também fazem o casamento deles lá nas igrejas, etc. Então, quem quiser lobolar e for muçulmano, não tem problema nenhum, não é haram lobolar. E quem tiver lobolado a sua mulher, desculpa, não esqueça a pergunta que quer fazer. Quem tiver lobolado a sua mulher e depois fica muçulmano, os dois ficam muçulmanos, não tem que fazer o casamento de novo. Os casamentos que foram feitos no Jahiliya, o mensageiro de Allah manteve todos esses casamentos. São válidos. O Sharia aceita. Desde que tenham eles feito um casamento que é aceite entre as duas famílias. Desde que ele tenha levado aquela mulher de uma forma correta dentro daquilo que é a cultura deles. O Sharia aceita. O mensageiro de Allah, quando
as pessoas ficavam muçulmanas e eram casadas, ele nunca mandou ninguém repetir o casamento. Então não há obrigatoriedade de voltar a fazer nikah? É isso? Por exemplo? Não, se duas pessoas estão casadas, claro, se duas pessoas são casadas e ficam muçulmanas, não tem que fazer nikah. Ok. Não. Eu sempre achei que o nikah fosse o casamento islâmico e o lobolo fosse o casamento religioso na parte católica. Não, os católicos fazem o casamento religioso deles dentro da igreja. Sim, ok. Eu sei que o lobolo é um casamento tradicional, vamos dizer assim, tradicional, Sim, não é? sim. Então, achei que, tanto é que muitas pessoas casam, fazem apenas o lobolo e não vão nem fazer o civil, nem fazer a igreja, por questão, é aceito como união ou casamento. É casamento. Lobolo é casamento. Lobolo é casamento. Antes dos brancos chegarem aqui, é assim como as pessoas se casavam. Lobolo é casamento. Ok. Agora, se tu és muçulmano, tu já és muçulmano e não és casado, é evidente que tu vais fazer nikah, sunat nikah. O que eu estou a dizer é que quem não era muçulmano e casou-se, seja no registro civil, seja por via de lobolo, seja ou na igreja, e depois eles passam a ser muçulmanos, Allah dá hidayah a eles, eles ficam muçulmanos, eles não são obrigados a fazer nikah, porque aquele casamento deles é reconhecido dentro do Sharia. Para quem não era muçulmano. Agora, quem é muçulmano, evidentemente tem que fazer nikah. Não sei se estou a ser claro. Sim. Vamos aprender muito. Ok? O Sharia não manda, o Sharia não deita fora, não deita fora os casamentos que foram feitos antes das pessoas serem muçulmanos. Não deita fora isso. Desde que realmente tenham se casado de acordo com a cultura deles. Não estou a dizer que duas pessoas que viviam juntas, que achavam que estavam apaixonados, vamos viver juntos. E depois começam-se a chamar de marido e mulher, como as pessoas fazem. Eu não entendo isto, sinceramente. Eu não percebo. Nós queremos viver juntos. Ok, está bem, vamos viver juntos, que está errado. E depois começam a chamar de marido e mulher. Mas olha lá, estás a chamar ele de teu marido enquanto não casaste com ele. Se quer chamar ele de marido, por que não vais casar? Sim. Diga, é meu namorado. É meu namorado que vive comigo, que não me casou e que já lhe dei 3 filhos, mas até hoje não me casou. É meu namorado. Se quer chamar de marido, por que não vai fazer nikah? É uma brincadeira. Uma brincadeira. Isso sim o Sharia não aceita. Isso o Sharia não aceita. Isso de forma nenhuma a Sharia aceita. Mas se houve um casamento formal em que aquele homem tomou aquela mulher dentro das regras da cultura deles e depois, mais tarde, Allah dá hidayah e eles ficam muçulmanos, aquele casamento é mantido e é válido e é aceito por Allah tabaraka wa ta'ala. Porque o mensageiro de Allah nunca mandou ninguém repetir nikah ou refazer o seu casamento depois de ficarem muçulmanos. Entretanto, aquelas coisas que não são permissíveis, ele mandou desfazer. Por exemplo, havia um sahabi que estava casado com 2 irmãs. Isto é impermissível. Ele estava casado com 2 irmãs no Jahiliya. Quando ele ficou muçulmano, o mensageiro de Allah diz: tens que divorciar uma delas. Tens que divorciar uma delas, porque não é permissível no Sharia um homem casar-se com 2 irmãs ao mesmo tempo, estar em simultâneo com o nikah de 2 irmãs. Então, nós sabemos que isso não é permissível e mesmo que seja algo que aconteceu antes da pessoa ficar muçulmana, quando a pessoa entra no Islã, tem que tirar isso. Entretanto, aquelas outras mulheres, o mensageiro de Allah não mandou ele repetir, fazer nikah. Ele tinha se casado com elas no Jahiliya, antes de serem muçulmanos, de acordo com a cultura árabe, da altura, da cultura deles. Quando ficaram muçulmanos, o mensageiro de Allah disse: olha, estás com 2 irmãs, uma delas tens que deixar. Outro sahabi tinha 10 mulheres.
O mensageiro de Allah, quando ele ficou muçulmano, o mensageiro de Allah disse, não, só são 4. 6 delas tens que deixar. Escolha aquelas que você vai dar o talaq, aquelas que você vai manter, mas só podes ficar com 4. Então nós sabemos, porque são coisas que aconteceram durante o tempo dele, sallallahu alaihi wasallam. E ele não mandou ninguém repetir. Entretanto, aquilo que estava errado, ele mandou corrigir. Aquilo que não estava errado, ele deixou assim. Então nós sabemos que o casamento feito antes do Islã, se realmente houve um casamento de acordo com a cultura deles ou com a antiga religião deles, houve um casamento, o Sharia aceita. Agora, a questão é, as pessoas estão a ter relações ilícitas de namoro, enquanto o nikah é algo tão fácil e tão acessível. Conforme eu acabei de explicar aqui, tem que ter o consentimento do pai, tem que ter o consentimento da noiva, ela já consentiu porque já namora com ele há 3 anos, 5 anos, 8 anos. Tem que haver 2 testemunhas, tem que haver um mahr. É obrigatório ir ao masjid? Não, não é obrigatório ir ao masjid. Podem fazer o nikah em casa. Até podem fazer o nikah ao telefone. Os dois? Os dois? Como assim os 2? Onde eles têm que ir à mesquita? Não, não é obrigatório ir à mesquita para fazer nikah. Ok. Não é obrigatório ir ao masjid. Há muitos nikahs que a gente vê, a gente assiste, são feitos em casa. Os sahaba fizeram vários nikahs em casa. Ir ao masjid é bom, é bonito, é sunnah. Quando a filha do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se casou, a Fátima, quando se casou com Ali, foi feito no masjid. E o mensageiro de Allah é que fez o nikah deles. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam recitou aquele versículo do Surat An-Nisa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Esta aya é uma aya muito famosa, que vocês já devem ter ouvido, que é recitada em todos os nikahs. O mensageiro de Allah recitou esta aya, não é? E deu um pequeno khutbah, né? Fez uma pequena exortação e fez o nikah dentro do masjid. Mas é obrigatório? Não, não é obrigatório. Ok? Pode fazer o nikah em casa. O namorado... Existe aquilo que se chama o walima, não é? Sim. Sim, diga. Quando é que o walima é feito? Por exemplo, dizia que existe o walima. Nós agora temos esta cultura de fazer o nikah, depois vamos fazer o civil, depois nesse dia é feito o nikah e o civil, é feita a festa, depois o walima é feita no dia seguinte, e acho que tornou-se um ritual. Eu quero perceber exatamente como é que funciona este processo. O walima é sunnah, que é feita pela parte do homem, é assim que eu cresci a ouvir. O walima é sunnah. Exatamente. Walima é sunnah. Perdão. Walima é sunnah, mashallah, alhamdulillah. Quem puder fazer, deve fazer. Quem não puder fazer, alhamdulillah, não invalida o nikah. Não fazer o walima não invalida o nikah. Mas é muito bom fazer, porque o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que nem que seja para bater um único cabrito, façam um walima. E às vezes nem que seja algo menos de um cabrito, se for só uma galinha que você consegue servir, que seja isso, que sirva isso. Então, é muito bom fazer o walima, é altamente recomendável fazer o walima, mas não haver o walima não invalida o nikah. O nikah mantém-se válido. Quando é que se faz o walima? Por exemplo, diga. sim. Não queria saber quando é que se faz o walima. O walima, de acordo com o sunnah, faz-se depois de consumar o nikah. De acordo com o sunnah. Foi assim como o mensageiro de Allah fez. Depois de consumar, então faz-se o nikah, seja no masjid, ou em casa dos familiares dela, ou em casa dos familiares dele, seja onde for. Depois de consumar o nikah,
dá-se o walima. Ok? Mas se quiserem fazer o walima antes de consumar, quer dizer, querem fazer tudo no mesmo dia, né? Vão para o masjid, fazem o nikah, dali vão para casa e servem um pequeno almoço e aquele já é o walima. Pode-se fazer também, não tem problema, não é obrigatório que seja depois. Pode-se fazer isso, não tem muito. Mas eu estou a dizer aquilo que o mensageiro de Allah fez. Sallallahu alaihi wasallam. Porque pode-se dar o facto de tu não consumares o nikah e divorciares, como aconteceu com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Uma das esposas dele, e vocês vão me dizer qual, até vou deixar esse TPC para ti, Nancy, como tu é que estás com essa questão. Na próxima semana vais nos dizer qual é esta esposa do mensageiro de Allah que ele divorciou antes de consumar. Eles fizeram o nikah e depois de fazerem o nikah, quando já estavam qual é a palavra? Na privacidade de um casal, não é? Dentro do quarto. Ela entra no quarto e ela diz A'udhu billahi mink. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer peço a proteção de Allah contra ti. Que Allah me proteja de ti. O mensageiro de Allah achou aquilo estranho. Disse, estás a pedir a Allah para te proteger de mim? É melhor voltares para casa. E o nikah não foi consumado. O nikah não foi consumado. E ele divorciou a ela. Quando ele lhe mandou voltar para casa, estava a dizer que estás divorciada. Então ele divorciou antes de consumar. Isto pode acontecer. Neste caso não haverá o walima, evidentemente. Então, o sunnah é fazer o walima depois de consumar. Ok? Mas se quiserem fazer antes, podem fazer antes. Se for conveniente, fazerem antes. Porque às vezes as pessoas querem fazer o nikah, fazer o walima, depois podem querer ir passar a noite de núpcias num sítio mais distante, mais privado. Isso é muito bom até. Um casal poder ficar na sua privacidade. É muito bom. Dali podem querer ir para um lugar, passear, uma lua de mel. Isso é muito bonito, até é muito bom para um casal. Até porque este conceito é muito bom. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que quando você se casa com uma menina virgem, você deve ficar com ela 7 dias. E quando se casa com uma mulher que já foi casada antes, tens que ficar com ela 3 dias. Vocês os dois só a conhecerem-se, né? A passarem um tempo juntos. Tens que dedicar pelo menos 3 dias só para ela. Agora, se quiserem passar esses 3 dias fora da cidade, num outro lugar, num outro sítio romântico, bonito, é muito bom, mashallah. Sharia, isso é muito bom. Até encoraja isso. Então, por esse motivo pode ser conveniente fazer o walima antes de consumar. Isso não tem problema nenhum. Ok? Pronto, vamos parar por aqui. Nancy, se houverem mais perguntas, ponha no grupo, inshallah. Inshallah. Ok? هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.